Olá pessoal, aqui é o Rodolfo Loreto, seu canal Sentinela Católico. A gente estava acompanhando aí no dia de ontem, esse último fim de semana, o caso aí da menina K, de 10 anos, que foi violentada por um tio, que acabou gerando uma outra criança, e que nesse domingo infelizmente veio a ser assassinada por um maníaco, a pedido, né, de outros maníacos, que desde já eu deixo claro que não tem nada a ver com a família da criança, mas toda essa corja de feminazi, esquerdista e toda essa gente aí que constantemente quer destruir a vida humana no ventre das mães, né? É um caso bárbaro, um caso que realmente ainda é difícil, principalmente para quem trabalha no movimento pró-vida, meio que dar uma digerida na coisa. Mas eu quero trazer para vocês aí alguns fatos, né, que eu observei, algumas coisas que eu vi de algumas postagens que eu fiz nas redes sociais ontem, e que mostra realmente a verdadeira face do brasileiro, principalmente das pessoas do quais a gente deposita uma certa confiança, deposita uma certa esperança para tomar determinadas atitudes que infelizmente não acontecem, né? Eu queria lembrar aos senhores uma coisa interessante, muito importante, quando a gente fala da eleição do presidente Jair Bolsonaro, que é o seguinte: quando o candidato se mostrou candidato, você tinha outros ali no meio das eleições que poderiam muito bem entregar uma obra, né? Se fossem fiscalizados de perto, dificilmente você teria uma corrupção do tamanho que foi a corrupção do PT. Teria escândalo? Teria desvio? Teria, mas assim, em proporções infinitamente melhores, e que ao fim e ao cabo você até poderia conseguir aí entregar alguma coisa. Obra do São Francisco, estrada, ferrovia, são coisas importantes, absolutamente imprescindíveis, são coisas de extrema importância que vão fazer o país crescer. Isso aí é fato, isso não está aberto à discussão. Questão do saneamento básico, reforma da Previdência, são coisas que são importantes, mas se você for olhar para pensar, são coisas que já estavam direcionadas. Era simplesmente alguém tocar e fazer, que poderia até usar como propaganda eleitoreira, enfim. Não é nada que já não tivesse traçado, não é nada que já não tivesse sabido que ia ser feito, que qualquer um que entrasse lá iria fazer, inclusive até o próprio Haddad no caso da reforma da Previdência. O que levou as pessoas a votar no Bolsonaro? O que levou as pessoas a votar no Bolsonaro foi justamente aquelas coisas que só ele poderia fazer, que nenhum outro candidato ia dar, ou pelo menos não deveria dar, a importância e o cuidado das coisas que ele prometeu que iria cuidar com carinho e com muito cuidado. Que coisas são essas? Defesa da vida, combate à ideologia de gênero, legislação pró-arma e pró-defesa do cidadão e defesa contra o comunismo, né? A defesa do país contra o comunismo. Isso foi o que motivou a eleição do Jair Messias Bolsonaro. E infelizmente, ao que tudo indica, ao que tudo parece, essas estão sendo as pautas que ele mais está negligenciando. Porque você não vê nada de objetivo, nada de profundamente claro, nada de nenhuma ação que realmente possa ser considerada uma ação efetiva em alguma dessas pautas. Por que eu estou dizendo isso? É simples. Você não vê nenhuma medida efetiva para evitar a expansão do aborto. Tudo bem, só o fato de você já não ampliar já é uma grande coisa. Mas você poderia, o que se esperava é que houvesse pelo menos alguma coisa que pudesse conter isso. Alguma coisa efetiva. Alguma coisa efetiva realmente um pouco mais objetiva na questão pró-armamento.
alguma coisa mais efetiva contra a ideologia de gênero, alguma coisa mais efetiva contra o comunismo, né? Realmente peças esclarecendo o que é o comunismo, por que ele é tão nocivo, por que ele é tão prejudicial à humanidade. Isso é o que o povo que votou no Jair Messias Bolsonaro esperava, e foi isso justamente que não aconteceu. Ou pelo menos que até agora não aconteceu tal qual o povo queria. Algumas pessoas podem dizer: ah, mas ele está tentando, porque tem um Congresso, porque tem um STF. Ok, não estou dizendo que ele tem obrigação de fazer tudo o que ele gostaria, mas pelo menos se mostrar interessado em fazer, isso era obrigação dele. E esse caso específico dessa menina foi um exemplo de algo que ele poderia ter feito, que se ele fizesse, não só ele iria ser o maior presidente da história do país, porque isso ele já vai ser pelo simples fato dele não roubar, pelo simples fato dele não ter escândalo de corrupção no governo dele. Só isso já vai ser um meio caminho andado para essa grande façanha, que para mim é uma façanha de merda. Qualquer um consegue ser um bom presidente no Brasil desde que seja honesto. Isso é o mínimo. O caso é que o Bolsonaro perdeu a chance de entrar para a história não só do país, como talvez até para a história mundial, como um dos maiores estadistas de todos os tempos. Por quê? Porque se ele tivesse ido lá em Recife, pessoalmente, cuidado daquela criança e protegido as duas crianças, ele entraria para a história como um dos maiores estadistas de todos os tempos, porque ninguém até hoje fez algo semelhante. E ele iria estar cumprindo talvez a sua mais importante agenda política que o levou à eleição, que é a agenda pró-vida, junto, claro, com a agenda pró-família, etc, etc. Ele foi colocado na presidência da República justamente porque as pessoas que entenderam o problema sabiam que ele precisava agir, alguém precisava agir em pró dessas crianças, dessas famílias, alguém precisava fazer alguma coisa. E essa seria uma oportunidade de ouro para ele mostrar que ele se preocupa com isso, ao ponto dele ter largado tudo, largado no fim de semana e partido para Pernambuco para poder salvar uma vida. Isso seria um diferencial enorme e que o nosso presidente perdeu essa oportunidade. Ah, Rodolfo, mas ele vai se deslocar. E aí entro já, né, em alguns comentários que eu recebi aqui que realmente, assim, parece difícil você acreditar que alguém que apoia o governo, alguém dito conservador, fala esse tipo de bobagem, mas a gente vai ter que comentar. Eu não vou comentar essa coisa de esquerdista, de comemorando aborto, comemorando assassinato de crianças, porque, cara, essas pessoas, elas têm problemas espirituais graves, além de problemas mentais. E, assim, se essas pessoas não se converterem nesse caminho que elas escolheram, cara, o destino delas vai ser um destino terrível. Quanto católico, você não pode desejar que ninguém vá para o inferno. Ninguém merece o inferno. O inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, porque eles já decidiram de livre e espontânea vontade, com consciência completa da situação, o caminho que eles desejariam estar, que é o afastamento de Deus por toda a eternidade. O ser humano não. O ser humano ele padece até o último momento da sua vida da possibilidade, né, de ter uma iluminação para poder fazer a escolha correta. Então, por isso não se pode desejar ninguém vá para o inferno. Mas se essas pessoas continuarem trilhando esse caminho, com certeza o castigo que há de vir é um castigo monstruoso. E, infelizmente, como a própria Sagrada Escritura já mostra, muitas pessoas vão optar por seguir esse caminho. Mais até do que seguir o caminho da retidão, o caminho que Nosso Senhor preparou para todos nós. Mas enfim. O que me deixa espantado foram pessoas dizendo coisas do tipo assim: ah, mas o Bolsonaro não pode fazer tudo. O Bolsonaro, né, não tem como, não tinha como ir lá. Isso aí era a responsabilidade do povo. O povo que tinha que ir lá, a igreja que tinha que ir lá. Gente, desculpa, mas nesse caso específico, o povo simples, a sociedade civil fez a sua parte, sim. Desde o primeiro momento, diversas pessoas, principalmente dos movimentos pró-vida, ao qual
Eu acredito aqui, meu agradecimento profundo, gente. Muito obrigado pela ação de vocês. Vocês são heróis. Diante dos homens e diante de Deus, vocês são personalidades assim, ímpares. Muito obrigado mesmo por todo o esforço que vocês fizeram. Pessoas que se deslocaram pra lá, pro local. A coisa aconteceu muito rápido, não deu tempo de todo mundo ir. Principalmente em tempos de Covid, tá tudo fechado. Eu mesmo tentei ir, não consegui, não tinha voo pra Recife no fim de semana. E também tinha outros problemas aqui em casa, problemas graves, pessoais que eu tive que resolver também, enfim. Mas o fato é que, mesmo tentando ir, a gente não conseguia, né? Não tinha passagem. Mas, mesmo assim, teve gente que conseguiu ir lá para dar apoio. A Arquidiocese de Olinda prestou um serviço assim incrível. A Arquidiocese, o bispo da Arquidiocese fez um vídeo emocionante, se colocando claramente contra essa atrocidade. Enviou sacerdotes para lá, enviou 2 padres e mais um frei para poder rezar e também para poder agir, para tentar impedir que essa atrocidade acontecesse. Colocou à disposição todos os recursos da Arquidiocese, inclusive hospitais que a Arquidiocese mantém, para poder tratar da criança, para poder fazer o pré-natal e o pós-natal da criança. Todo o pessoal do Provida se mobilizou, as instituições, várias pessoas dizendo que iria adotar a criança caso a mãe e a avó, né, não quisessem. Enfim, todo mundo que tinha que fazer alguma coisa fez. Esse argumento não é válido pelo simples motivo de que as pessoas que tinham que agir na sua esfera individual agiram. Seja indo lá, se oferecendo para adotar a criança, se oferecendo para prestar serviço de saúde, até divulgando nas redes sociais o problema. E também aquelas pessoas que rezaram muito, né? Que infelizmente era o máximo que elas poderiam fazer. Né? Então, ou seja, esse argumento de que, mas ninguém foi lá, mentira, foi e foi sim. Essa culpa, infelizmente, vai recair sobre o governo Bolsonaro, sim. O sangue dessa vítima também vai recair nas mãos do presidente e da ministra. Por que eu estou dizendo essas palavras tão duras? Porque isso é realidade, gente. Isso é realidade. A ministra Damares mandou lá uma assessora, que não adiantou de nada. A criança morreu. A criança foi assassinada. Ela deveria ter ido lá. Se ela pode ir em tribo indígena, se ela pode entregar ambulância, se ela pode fazer um monte de coisa que não foi a pauta principal que elegeu esse governo, que não é o motivo principal pelo qual ela está lá, esse que era o motivo principal dela estar lá, ou um dos motivos principais dela estar lá, ela deveria ter chegado junto. Se ela pode ir em tribo de Xingu, se ela pode ver não sei o que lá de quilombola, o que não está errado, é a função dela e são coisas realmente importantes, ver a necessidade dessas pessoas. Mas se ela pode ir lá, ela poderia muito bem ter ido pessoalmente ver a criança e tratar das crianças, para não deixar essa atrocidade acontecer. Mesma coisa o presidente da República. Você estava querendo que o presidente saísse de Brasília do nada e fosse para Recife para poder cuidar do caso de uma criança específica? Sim, eu queria, por um motivo simples, porque se ele pode alterar o voo, né, e para poder pousar numa cidadezinha de Goiás, para poder visitar um padre, se ele pode sair num sábado para poder ir lá para Goiânia ou para estradas ali perto, para Eldorado, Carajás, que seja, né, um lugar que seja para poder ficar entregando obra, poder ficar acompanhando, operação de polícia rodoviária federal contra drogas, que é uma coisa importante, não estou dizendo que é muito importante. Mas se ele pode fazer isso, então ele teria a obrigação de ter ido lá ver essa menina. Porque essa foi a pauta que levou ele para lá. Essa foi a ação que as pessoas que votaram nele, a maioria das pessoas que votaram nele, esperava que ele tomasse e que ninguém mais na disputa eleitoral iria tomar. Isso foi um caso grave, gente. Isso foi um caso muito grave
E assim, eu temo pelo que vai acontecer a partir de agora. Não sei por que o presidente não foi lá atender esse pedido desesperado, principalmente dos pró-vidas, porque eu sei que desde sexta-feira tem muita gente boa que tá pedindo pro presidente tomar uma atitude e até mesmo ir lá. Eu sei disso. O problema, presidente, é que agora o senhor não só desapontou uma parte importante do seu eleitorado, pessoas que estiveram com o senhor durante muitos e muitos e muitos anos, e que o senhor sabe muito bem o valor que essas pessoas tiveram na sua eleição. Falo de sacerdotes, falo de pastores evangélicos, líderes de grupos espíritas, um monte de gente que estava envolvida nessa mobilização e que pediu ao Senhor ajuda e o Senhor não deu ajuda. Não deu ajuda. Não fez o que tinha que ser feito. Eu temo, sinceramente, presidente, que essa atitude não tenha magoado só pessoas. Porque magoar a mim, magoar Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo, enfim, ok, são pessoas. O problema é quando o senhor magoa quem colocou o senhor aí. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O problema é quando o senhor magoa quem o colocou e quem o tem sustentado na cadeira que o senhor ocupa hoje. Lembre-se, Deus age nas pequenas coisas e nas pequenas ações, nos acontecimentos cotidianos pequenos. É ali que Deus age. Os milagres divinos não acontecem na nossa vida somente em casos extraordinários e grandiosos. Os pequenos milagres acontecem todo santo dia nas coisas mais imperceptíveis. É ali que está o milagre. E eu lamento que o senhor tenha perdido uma oportunidade como essa, de honrar não só as pessoas que confiaram no senhor, que acreditaram que o senhor iria fazer a diferença, fazer o que ninguém mais iria fazer, mas principalmente aquele que colocou o senhor lá. O que aconteceu foi muito grave, muito sério. Rezemos pelo nosso país, rezemos pelo Brasil, rezemos para que eu esteja completamente errado nessa minha percepção. E clamemos, sobretudo, a misericórdia divina. Porque se depender da justiça divina, meus amigos, olha, nós temos um problema, e um problema sério. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.